Olá, vamos lá, para a revisão da específica, gente, a correção da lista. Primeira questão, ele fala que a mulher quer saber a altura da rampa. Você tem aqui, certo? X, aqui 60, aqui 40, e ele quer saber o X. Então, você vai usar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente vai gerar a tal da tangente de 60. Então, essa tangente de 60, você tem x sobre 40 é igual a raiz de 3. O que está dividindo passou multiplicando. X igual a 40 raiz de 3. Acabou. Essa é a primeira. Beleza? Questão 2. Questão 2, ele está falando o seguinte. Você tem um triângulo não retângulo. Então, lembrando a vocês que eu só uso o teorema dos razão trigonométrica quando o triângulo for retângulo, ou seja, seno, cosseno e tangente é quando o triângulo for retângulo. Se o triângulo não for retângulo, eu uso lei dos senos ou cossenos. Nessa daqui você tem 40, você tem aqui medindo 2 sobre a raiz de 3, e esse ângulozinho aqui, ele é de 30 graus, beleza? 30 graus. Ele quer saber esse lado aqui, ó. Bom, o triângulo não é retângulo. Se o triângulo não é retângulo, lei dos senos ou cossenos. Como é que eu vou saber qual a lei vou usar? Se você tem mais lados conhecidos no triângulo do que ângulos, lei dos cossenos. Se você tem mais ângulos conhecidos, lei dos senos. Nesse caso, eu conheço mais lados, então lei dos cossenos. Você tem ela anotada no seu caderninho aí, que diz que x ao quadrado igual a 40 ao quadrado, certo? Mais 2 sobre a raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 40 vezes 2 sobre a raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo de 30. Então, x ao quadrado igual a 1.600, mais 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 2 vezes 40, 80, vezes 2, 160. Sobre a raiz de 3. Isso tudo vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Olha que legal, por que ele deu aquele dado todo torto? Você vai cortar esse com esse. Você vai ter que x ao quadrado igual a 1.600 mais 4 terços menos 160 dividido por 2 vai dar 80 menos 80. Como você tem denominador diferente de todos aqui, você vai tirar o MMC. Tirar o MMC. 3 por 1, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 por 1, 3 vezes 1.600, 4.800. 3 por 3, 1 vezes 4, 4. 3 por 1, 3 vezes 8, 24, 240. Quando eu uso o MMC antes e depois da igualdade, eu desconsidero ele. Vamos continuar aqui. 3x ao quadrado é igual a 4.800 menos 240, 4.560. Mais 4, 4.564. O que está multiplicando acabou dividindo. 4.564 sobre 3. Cuidado, gente, aqui você vai precisar fazer a divisão e depois tirar a raiz. Então, olha só, você vai fazer 4.564 dividido para 3 e depois extrair a raiz, certo? Então, x ao quadrado igual 4.564 dividido para 3... Isso vai dar 1521,3. Isso aqui, 1521,3, tirando a raiz, dá 39,0000, ou seja, aproximadamente 39. Esse é o resultado da questão 2, beleza? Ótimo, vamos lá. Quem tiver com dúvida, é só voltar ao videozinho. A questão 3, ele fala o seguinte... qual a área de um triângulo equilátero cujo lado mede 5 sobre a raiz de 2 centímetros do triângulo da diagonal de um quadrado de área 36? Então, gente, você tem que voltar. Primeiro, eu tenho que saber que um quadrado ele lados iguais. Então, x vezes x vai dar 36. Então, x ao quadrado igual a 36, x igual a 6. Então, gente, nesse ponto aqui, o lado é 6. Se o lado é 6, diagonal do quadrado tem uma formulazinha. É igual a lado raiz de 2. Ou seja, a diagonal do quadrado é 6 raiz de 2. Mas acontece que ele falou que o lado do triângulo, ele era 5 sobre a raiz de 2 do
da diagonal do quadrado, que é 6 raiz de 2. Então, de novo, ele deu a área do quadrado. Com a área do quadrado, eu achei o lado do quadrado. Com o lado do quadrado, eu achei a diagonal. Com a diagonal, ele falou que era 6 raiz de 2 da diagonal. Corto esse com esse, 6 vezes 5, 30. O lado do triângulo é 30. Mas nós sabemos que a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área vai ser 30 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 250 raiz de 3. 250 não, 225, né? 225 raiz de 3. Beleza? Só um pouquinho.